Olá, eu sou Adriano Sambugaro e esse é o PDV. Imagine um supermercado que oferece a possibilidade do consumidor colher seus próprios legumes e verduras em fazendas verticais. Esse é só um exemplo do Food Tech, uma tendência do mercado europeu que busca soluções alternativas e sustentáveis. Para conhecer melhor as diferentes tecnologias que estão sendo aplicadas de verdade em lojas físicas na Europa, hoje eu e o Gustavo Carrer vamos conversar com o Igor Paparoto. O Igor vive em Lisboa e há mais de 30 anos respira varejo. Executivo, consultor com experiência internacional e atualmente trabalhando com startups de varejo, ele é um profissional muito ligado às novidades do mercado. Nesse bate-papo, a gente também ficou sabendo como estão se comportando os consumidores por lá. Tem gente até comendo produtos à base de insetos. Não dá para acreditar, né? Vem com a gente para conhecer essa e outras histórias do varejo europeu. Bom, Igor, super obrigado por participar aqui do PDV. A gente fica super feliz com a sua presença que você aceitou, ainda mais com fuso horário. O Igor fica em Portugal e são 3 horas de diferença, né, Igor? Agora são 3. Isso. Então, cara, super obrigado aí de novo pela sua presença. Cara, eu que agradeço porque bater papo de varejo a gente dá um jeito na agenda e dá um jeito no fuso, sempre. Show. Bom, Igor, eu vou começar aqui com uma primeira pergunta. A gente, nessa temporada aqui do podcast, a gente tem buscado descobrir novos olhares para as lojas físicas. E aí muito se fala de tecnologia, de experiência de compra, de inovação. E aí eu queria aproveitar a sua proximidade com o universo de startups para perguntar se essa transformação acelerada que a gente está vivendo, ela tende a continuar. O que eu quero um pouco dizer com isso? Assim, se tem muita coisa nova aparecendo para aplicação prática, para chão de loja. Tá. A gente recebe muita informação, seja via escrita, digital, e bate muito papo com o pessoal de vários ecossistemas. Está acontecendo um fator muito interessante. Está começando a ter spin-offs de coisas novas. Então, o pessoal começa a estudar uma área determinada, começa a ver a aplicabilidade, daí já começa a ter filhotes com uma velocidade muito maior do que a gente tinha, sei lá, 2, 3 anos atrás. Talvez um dos potencializadores foi a pandemia, que acabou criando de determinadas coisas, acabou criando filhotes. E pelo que eu bato papo com o pessoal, pelo que eu leio, Adriano, eu acho que a velocidade no mínimo vai continuar a mesma dessa loucura, esse tsunami de inovação e coisas que devem convergir para a aplicabilidade. Nós vimos, eu vou me ater mais ao Web Summit, né, que foi realizado aqui em novembro em Lisboa, e a NRF agora em janeiro, em Nova York, que a gente tem visto de aplicabilidade para a loja física, uma convergência de coisas como voz, por exemplo, você conseguir interagir, mesmo numa loja física. Imagina uma loja autônoma que você não tem ninguém. Se você agregar tecnologias de voz, você consegue ter um atendimento como se alguém estivesse na loja. Então, às 2 da manhã, se você não tem para quem falar, se você perguntar alguma coisa, se você tiver voz acoplada, você consegue. As tecnologias de computer vision, elas estão agora adiantadas e estão com um ROI que você já consegue mensurar. Você tem aplicações, especialmente no mercado de grocery, de fashion, muito grandes. Então, é uma tecnologia que a gente já viu bastante significativa. A outra é Food Tech. A Food Tech vai dar um impacto na gôndola da loja. E você tem uma startup alemã aqui fantástica e uma francesa que os caras eles fazem fazendas verticais dentro da loja. Então, você colhe a tua verdura, né, o teu legumes, direto, cara, na loja numa fazenda vertical. Eu tinha visto aquelas de telhado azul, verde, né? Então, isso aí, cara, está se espalhando pela Europa de uma maneira muito... O Food Tech aqui está uma cena muito interessante. E o que acontece? O impacto é direto na gôndola do supermercado ou nessa experiência de compra. Eu estava louco para pegar um avião e ir lá para ver essas lojas. Isso está chegando na Espanha agora. Cara, isso é uma super experiência, né? Então, o Food Tech, eu acho que vai dar para a gente uma
nesses próximos 2 anos, um horizonte curto, vai dar muito pano para manga. Eu tive naquela loja da Whole Foods, no Brooklyn, que tem um telhado verde, né, que tem todo o telhado dele, eles colocaram uma estufa, né, na maior parte do telhado, né, uma estufa, e aí você tem lá, geralmente hortaliças, né, e o bacana, né, lá desse caso é que eles fizeram uma espécie de um acordo com a comunidade para empregar pessoas do bairro, né, então não é só uma questão de ter uma produção local, mas também de gerar emprego ali no bairro, né. E você falou em Whole Foods, né, não sei se vocês leram, a Whole Foods é da Amazon, né, e usando a tecnologia de computer vision, né, da loja autônoma da Amazon, eles acabaram de abrir uma loja em Washington de 6.500 metros quadrados, só usando isso. Mas o mais interessante, a gente tem percebido isso aqui na Europa muito forte. Para educar o consumidor ficou um bocadinho retrátil com essa coisa de computer vision e loja autônoma. Ele se retraiu um bocadinho. Essa loja ela abriu híbrida, você tem duas entradas na loja. Se você quiser pagar via caixa, você vai por aqui. Se você quiser fazer todo o circuito, a experiência, por loja autônoma, você vai por aqui. Então, eles deram um step back para educar o pessoal para aceitar um pouco melhor isso que, na minha visão, é um game changer no varejo, loja física, né? Do curto espaço de tempo. Deixa eu te perguntar da fazenda vertical, como que funciona? Você tem lá um espaço de gôndola lá no supermercado, que você tem um produtor que ele transforma aquele espaço numa fazenda, sei lá, tem hortaliças, vira uma mini produção naquele espaço e você pega o produto fresco. Exatamente. Você tem na vertical alta, bem alta, e ela tem, na verdade, ela é uma esteira rolante, e essa esteira ela roda conforme o ciclo de produção. Então, as que estão lá em cima ainda não estão prontas para serem colhidas e elas vão girando conforme esse ciclo de produção. Quando elas chegam aqui ao alcance das pessoas, elas já estão prontas para serem colhidas. Então você vai lá, colhe, a base hidropônico, né, basicamente, e ele é fechado, para controlar a temperatura, umidade, etc. e tal. Então você abre, não sei se você sabe ver QR Code, abre de alguma maneira e pega aquilo que está ao alcance. O que está em alcance, em tese, é o que está disponível e está pronto para ser consumido e retirado. Caraca, sensacional isso. Essas fazendas verticais aqui na Europa, elas estão populando, cara, numa velocidade gigantesca. E tem dados de Portugal interessantes. Há um ano e pouco mudaram aqui as leis, né, de comercialização para que você vendesse produtos à base de insetos. E todo mundo ficou meio assim, putz, negócio estranho, né? Larvas, grilos, essas coisas e tal. Cara, saiu recentemente um estudo do primeiro ano aqui dos varejistas, né, de grocery. As vendas, elas são 3 vezes maior do que elas eram estimadas no começo da coisa. O que é uma ótima notícia, o que é muito interessante. Então, você tem visto umas coisas muito bacanas em food tech aqui na Europa. Então, isso tem, obviamente, na loja física, porque ela vai direto, né? Talvez tem no e-commerce, mas ela é vendida direto no supermercado. Eles estão educando as pessoas do benefício da farinha de grilo, a base de grilo, existem aqui umas barras nutritivas. Barras de insetos. Um inseto, cara, ele tem umas larvinhas, você vê as larvas, eles deixaram as larvas assim. Mas, cara, eu não tive coragem de comer até agora. Mas eu tenho muita curiosidade, cara, porque 1 bilhão de pessoas no mundo já come inseto, né? Então, isso não é uma tendência, isso já existe. Fazendo um parênteses aqui, né? Eu lembro de uma empresa de 2017, se eu não me engano, que eu fui numa feira lá em Nova York, lá no Jacob Javits, onde acontece a NRF, que é uma feira de alimentos, chama Summer Fast Food. E tinha uma empresa, que o nome acho que já diz tudo, que era Rent a Chicken, alugue uma galinha. E você tinha a opção de alugar a galinha na fazenda ou alugar uma galinha em casa. Se você tinha um quintal, você alugava a galinha. Então eles tinham um viveiro, você pagava uma mensalidade, eles colocavam um viveiro, a galinha poedoira de ovos, né? E aí você tinha lá a ração, tudo programadinho. Ou você alugava a galinha que ficava na fazenda deles. E a logística era o seguinte, onde a galinha tivesse, se tivesse na tua casa, você pegava o ovo ali e comia, né? Ovo fresco diariamente. A proposta de valor deles era ovos orgânicos diariamente. Direto da fonte, literalmente. Direto da fonte, literalmente. E se você deixasse na fazenda deles,
aí os caras tinham uma logística para entregar os ovos diariamente ou semanalmente para você. E assim, um negócio muito planejado, tal. As galinhas tinham nomes, né? Todas as galinhas tinham nome, tinha a fotinha da galinha, e se você quisesse ver como estava a galinha, você entrava no site, tinha a câmera. Via lá a imagem da galinha. Cara, e aí, isso da galinha. Aí teve uma mesma que fez com cabras. Você alugava a cabra que ficava lá na fazenda para tomar leite de cabra e tal, né? E era engraçado, assim, porque tinha muita gente, tinha relatos, assim, fotos das pessoas que iam visitar as suas galinhas no final de semana. Então tinha umas crianças abraçando galinha. Era muito divertido. É um lance bacana com o consumidor, tá vendo? Cria um link. Mas essas coisas eu tenho muita sensação que viram um buzz e não se perpetua, né? O grande lance do food tech é exatamente você... a gente tem que encontrar uma solução alternativa, né? Soluções alternativas para o nosso modo de vida, ponto. Estamos atrasados aí muitos anos. Então, o impacto disso, até porque tem aqui compromissos na Europa e tal, de, sei lá, 2030, 2000 e tal, você ficar sem combustível fóssil, etc., é você diminuir o consumo de carne vermelha e etc, etc. Então, você tem que ter outras fontes, população envelhecendo, vivendo mais, você tem que ter outras fontes tão boas quanto, em termos nutricionais, né? E que sejam sustentáveis, porque senão a gente vai para o buraco, a gente já está indo para o buraco desse jeito. E olha, está se aplicando um caminhão de dinheiro em food tech aqui na Europa, e você começa a ver coisas muito interessantes. A gente teve a oportunidade de conversar no PDV 34, e que, aliás, quem não escutou, vale a pena escutar, e aí a gente falou sobre computer vision, né? Como um potencial transformador do varejo daqui para frente. E você aqui, no nosso começo de bate-papo aqui, você já citou aqui o Computer Vision também. Explica melhor sobre essa tecnologia e você tem alguns exemplos de aplicações no varejo físico? Tá, Computer Vision basicamente é uma mistura é um firmware, né? Uma mistura de hardware, hoje muito mais em conta e mais acessível, é por isso que o Computer Vision vai ser um game changer, hoje ele já se paga. Você captura imagens estáticas ou em tempo real, e você, através de algoritmos que você desenvolve utilizando inteligência artificial e depois alimentando um machine learning, você extrai daquelas imagens as informações que você deseja. Tá? E aí, os algoritmos são os mais variados possíveis. Vou te dar um exemplo de algo que funciona fora da loja física, mas pode funcionar na loja física. Mercado de beleza. Você tem aqueles espelhos que são os espelhos inteligentes, né, para você ver o make-up, etc. E tal. Só que você já tem uma startup holandesa e uma francesa que você fica de frente, como a gente está aqui, a gente está se vendo, e você faz uma análise do teu rosto e você deteta quais os problemas de pele. Então, você tem uma pele ressecada, você tem uma pele com mais pé de galinha, você tem uma pele com rugas de expressão A, B, C, D. Ele faz essa análise e ele consegue sugerir fórmulas para você de cremes específicos. Então, tem essa coisa de one-to-one. Você não compra mais. Você pode comprar um creme, obviamente, que já existe na prateleira, ou encomendar um creme personalizado para você. Então, essa é uma aplicação de Computer Vision para varejo. Uma outra de Computer Vision para varejo, nós vimos lá, né, Gustavo, agora na NRF, duas startups francesas. Uma que você faz um planograma, vamos pensar em grocery, ou um visual merchandising para moda. Você faz isso digital, manda para a loja executa aquilo, e através de câmeras baratas, tá? Câmeras assim, bem easy de preço. Você consegue monitorar em tempo real o compliance do que foi pedido para colocar naquela gôndola e o que está naquela gôndola. Ele analisa isso, se tem alguma coisa fora, ele manda para o iPad ou para o telefone, para o celular do pessoal da loja, olha, está errado, isso aqui não é na prateleira 1, é na prateleira 2. A bagunça que o pessoal faz no fim de semana no supermercado, tira tudo de lugar, ele vai avisando com constância para você deixar o planograma sempre bonito, porque com planograma bonito você vende mais. E quando está terminando um determinado produto, antes de terminar, ele diz, olha, daqui a pouco vai acabar, você vai perder venda. Fulano de tal reponha tal item, tal sabor de suco, naquela prateleira, número tal, no corredor tal. Uma outra fantástica era uma francesa também, que ele analisa, ele foi treinado, os algoritmos foram treinados para ver a decomposição de cada legume e cada fruta. Então, a maçã decompõe de um jeito, o pepino decompõe de outro.
Ele aprende, ele analisa com uma câmera diariamente, e muito antes de aquilo apodrecer ou ficar ruim para consumo, ele também calcula e fala, poxa, se eu der um desconto de 50%, esse negócio eu vou vender. E se você quiser, ele manda para aquela etiquetinha de preço automática digital a baixada de preço. Ou ele analisa, poxa, mesmo que abaixe 50% com esse volume que está aqui, eu vou jogar muita coisa fora. Então, de repente, ele já coloca para doação. Isso também é computer vision. E tem o grande lance do computer vision, que é a loja autônoma. A gente falou de Amazon Go. Hoje você tem, que eu conheço, umas 4, 5 startups no mundo, empresas, além da Amazon Go. Uma, inclusive, aqui de Portugal, que abriu uma loja já há um ano aqui. A gente já tem um supermercado totalmente automatizado. E a grande sacada que o varejista brasileiro e os varejistas precisam entender é o seguinte: a loja autônoma ela não foi desenhada para acabar com o caixa da loja. Porque gastaram-se bilhões para fazer esse treco e não era para mandar 20 caixas embora. Os caixas eles vão desaparecendo naturalmente, como desapareceu o caixa do banco, mas não é esse o ganho da tecnologia. O que você tem que pensar é o seguinte: qual é a vantagem que o e-commerce, né, o digital, tinha em relação à loja física? Era poder acompanhar a tal da jornada do consumidor em real time, guardar aquilo e fazer inferências para te sugerir alguma coisa que você curta. A loja física não tinha isso. Eu tinha que o Adriano comprou aquilo nesse dia, aquilo naquele dia e acabou. Era reativo. Se você vê como funcionam essas lojas autônomas do back-office, ele cria um avatar teu, ele te acompanha na loja. Então, toda a tua jornada, toda vez que você entrar na loja, é como se você estivesse usando um e-commerce. Então, o ganho que vai trazer o poder de Game Changer é eu vou conseguir entender o Adriano como comprador das minhas lojas. Consequentemente, eu vou oferecer para o Adriano o que ele quer comprar, quando ele quer comprar, no preço que ele quer comprar. Eu não vou ficar oferecendo coisa que ele nunca comprou, não tem interesse. Eu sei o que ele gosta, eu posso inferir melhor do que ele gosta. Então, eu vou oferecer algo que gere valor para ele. O varejo físico vai conseguir ser one-to-one, como era o varejo, ou como é o varejo do e-commerce, e como fez a Amazon ser o que ela é hoje. Então, o poder do Computer Vision ele está muito ligado a isso. É você ter na mão, conhecer o teu consumidor de fato. De fato, usar esse universo de dados para melhorar o mix da loja, para não deixar faltar, de acordo com... Você já sabe que aquele conjunto de clientes, aquele cluster de clientes vai na loja de quinta, sexta e sábado e compra um determinado mix. Então você vai fazer o seu planejamento de reposição baseado nisso, né? Ou até mesmo o sortimento da loja e tal. Acho que isso ficou muito claro ali nas apresentações e até mesmo na prática ali, né, Igor? A gente foi várias vezes, pelo menos eu fui, acho que a gente foi algumas até junto na Amazon Go. Tinha Amazon Go agora no próprio local da feira, tinha no aeroporto, enfim. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção nessa questão do caixa, né? Que causa fricção é a fila, né? É o tempo de escaneamento, né? Essas coisas que são chatas, né? O código do produto que não existe, né? Que o preço errado. É isso que a gente não gosta. Até o bate-papo com o caixa, né? Às vezes é até legal, né? Você aprende alguma coisa, né? E eu acho que a Amazon capturou isso agora recente, que tem até um botãozinho lá que você aperta para, caso você tenha alguma dúvida, precisa de ajuda, você tem lá aperte o botão e um colaborador vai te atender fisicamente na loja, né? Eu acho que o varejista ele não pode pensar, não, isso aqui é feito para cortar custo e tal, porque apesar disso ser importante, não é aí que está a inteligência da coisa. Ele pode ganhar de outras maneiras. E olha, a Europa, por incrível que pareça, está no mesmo par e passo, se não tiver mais adiantada. Popularam várias lojas recentemente aqui, autônomas. A Inglaterra está liderando esse processo. A Polônia, por incrível que pareça, está bem à frente. Portugal já tem uma loja aqui. Isso está abrindo, vai pipocar muito durante... E no Brasil nós vamos ter, em breve nós vamos ter aí lojas autônomas também de verdade, né? Só uma coisa, eu acho que isso no fundo também, né, a gente falou da loja física, mas isso acaba gerando dados e informações para o varejo online, né? É um pouco da contramão do negócio. Eles se retroalimentam. É isso aí. Agora você tem os dois. Você tem os dois na mão. Antes você só falava, não, varejo online alimentando a loja física, e esse é o processo inverso agora. É a loja física alimentando o varejo online. Olha como fica rico.
Eu ia perguntar pro Igor sobre essas honest commerce, né? Essas lojas dentro de condomínios, dentro de prédios comerciais, como que tá? Porque aqui no Brasil, eu acho até pela barreira do investimento, as lojas autônomas ainda estão acanhadas, né? Já existem algumas iniciativas, tem a AmiGo das americanas, são algumas poucas unidades, tem a Zite, que virou uma franquia, tem algumas unidades também, tem algumas lojas autônomas independentes, é o caso de uma que tem em Londrina, mas não deu o boom, né, como aconteceu com as lojas de condomínio, né, essas que são baseadas na honestidade, porque você pode abrir lá o freezer e retirar mais do que você registrou, enfim. Como que tem como que está funcionando isso em Portugal? Na verdade, assim, tem até uma das brasileiras que quer entrar aqui em Portugal, né? Uma de São Carlos. O que acontece? Eu, Igor, particularmente, não gosto da experiência de scan. Tá? Eu acho isso não acho uma boa experiência. Eu, como consumidor, não gosto. Talvez seja um bocadinho melhor do que você passar por uma fila de caixa, não vamos discutir isso. Mas eu não acho que é uma experiência bacana para o consumidor. Eu acho que a experiência bacana é quando você não precisa ter scan, não precisa ter nada, é pegar e go, é grab and go. Né? Ainda o custo é alto, e por isso que no Brasil, o Brasil é um case muito interessante, existem várias empresas de scan and go com mercadinhos dentro de condomínios residenciais, né, com containers e tal. Ele está educando o pessoal para a próxima, existe já, e em breve vocês vão ver, aí no Brasil não sei, mas aqui já em breve, você tem esses containers, na verdade o nome bonito é POD, que são mini lojas com 15 metros quadrados, e você pode até montar como um Lego para ter até 60 metros de loja. Eu acho que isso, Gustavo e Adriano, imagina o seguinte, por que o varejista não consegue ter uma loja, mesmo que pequena, em cidades muito pequenas? Tem o cara da vendinha. Porque, cara, não vale a pena você comprar um terreno, construir, botar aquele maquinário todo, botar mix, tem uma rota danada lá de logística, a loja não se paga. O que está começando a acontecer aqui como testes na Europa, você tem uma tonelada de municípios, né, bem pequenininhos, o que você faz? Aquele é um container, você pega um caminhão, vem um guindaste, coloca lá, ela é plug and play, é computer vision, tá? Enche aquilo lá e é uma loja 24/7 num local que em tese não caberia uma loja. Putz, deu errado, né? Comprei o ponto errado, não deu certo, ou sei lá, não teve aceitação. Ok, põe em cima do caminhão e leva em outro lugar. Eu acho que isso vai democratizar o varejo, especialmente de grocery, né? Mas outros. Você pode fazer farmácia sem produtos com prescrição médica, você pode vender em lugares inóspitos, você não consegue ter uma farmácia com gente. Isso, daqui a algum tempo, vai começar a invadir países aí na América Latina, viu, Gustavo? Vai substituir com vantagens essa experiência do Scan and Go, do Honest Market. Ô Igor, você não acha que o maior problema dessas lojas está no abastecimento, está na logística? Você pega Brasil, tamanho que é, essas cidadezinhas, não está muito mais voltado na logística, no processo, do que... Você tem dois pepinos. Um é construir a loja e manter a loja. O outro é, se você tiver dark stores com fulfillment feito por robôs, e nós tivemos lá uma startup francesa fantástica, que tinha virado unicórnio naquela semana, você começa a ter um outro tipo de solução que, obviamente, né, varejo, ele é escala. Então, você precisa ter um monte de cidadezinhas pequenas, com um monte desses pods na mesma rota e um desses micro-fulfillments bastante automatizado para você fechar essa conta. Se você pensar 5 anos atrás, você não tinha essa possibilidade. Hoje você tem. E com a queda que o hardware vem tendo, há 3 anos atrás a gente fazia lá o ROI de uma loja autônoma, ele não tinha. A Amazon despejou dinheiro, hoje ele já se prova. Então, de 3 anos para cá. Daqui 3 anos, você vai ter mais tecnologia, com hardware mais barato. Aí eu acho que você começa a conseguir, no mínimo, as cidades médias pequenas, para depois capilarizar e ir para as pequenas. Eu acho que esse vai ser o caminho
da democratização do varejo para esses locais mais afastados. Não vamos esquecer, entrega autônoma, né? Aqueles robozinhos, entrega autônoma. Nós vimos lá um carro, né, Gustavo? Um carro autônomo, que é uma loja, é uma van, você coloca a coisa dentro e fica rodando, por geolocalização, leva na sua casa e te entrega. Está em deploy, na Califórnia. Quer dizer, o pessoal está se mexendo muito para resolver esses problemas de última milha, de fulfillment, né, de logística. Você já está há um tempinho aí, né, Igor? Quase 6 anos. Legal, cara. Pô, traça, se é possível, tentar traçar um paralelo assim, mais objetivo entre o varejo português e brasileiro, principalmente quando a gente fala aí daqueles tradicionais farmácia, supermercado, o varejão mesmo, né? O supermercado. Cara, você falou farmácia, supermercado. O supermercado aqui, o que eu reparei quando eu cheguei é que eles adotam muito rapidamente tecnologias, até às vezes antes que o Brasil. Um exemplo é essa loja autônoma que já existe aqui, vai fazer 1 ano já. Supermercado aqui é muito... São 2 redes que dominam, portuguesas, e quando tem inovação em chão de loja, eles colocam muito rapidamente, o rollout é fácil, porque o país é pequeno. Farmácia, cara, eu não gosto particularmente, eu, Igor, como cliente, não gosto de nenhuma experiência de chão de loja de farmácia no Brasil, e não gosto nas daqui também. Eu acho que está equivalente. Eu acho que não se inovou no chão de loja de farmácia. Falando agora um pouquinho de dados, né? A gente falou agora há pouco sobre toda essa revolução das lojas autônomas no uso da informação, né? Você até traça um paralelo que a gente gosta de fazer, né? Que é levar os indicadores do e-commerce, ou pelo menos o mapa ali da jornada de compra para a loja física, né? Isso é uma coisa que a gente tem defendido, porque a nossa empresa, a Wave, tem uma tecnologia que oferece essas métricas, né? Mas o que a gente percebe, né, é uma dificuldade de entendimento ou da utilização efetiva desses dados nas operações de varejo físico. Quer dizer, a gente consegue já dar, por exemplo, um indicador equivalente a visitante único, page views ou cliques, né, o equivalente ao clique, por exemplo, uma intenção de compra, né? E o que a gente vê é uma certa dificuldade do varejista em explorar esses dados de uma maneira mais vigorosa, né? Você acredita que a tecnologia foi mais rápido que a capacidade, talvez, do varejo de absorver essa tecnologia? Como que você entende isso e como que a gente poderia aproximar mais essas decisões, essa tecnologia para as decisões? Eu acho que precisa um shift de mudança realmente de cabeça, é mindset, ponto número 1. A gente não treina o nosso pessoal de compras, nosso pessoal de vendas, nosso pessoal de logística para usar informação, pegar dado e criar informação. E a gente tinha desculpa antigamente de não ter ferramenta. Eu sou de uma época que não tinha ferramenta, não existia RP. O primeiro sistema de planejamento de compras e vendas que a gente fez, eu trabalhava na C&A, na década de 80. Foi com Lotus 123, não tinha nem Excel. De um bom tempo para cá, a gente já tem ferramental suficiente para sair dessa postura reativa e ir para uma postura preditiva e prescritiva, né? Hoje a gente tem como coletar informação, como processar uma tonelada de informação, de dados, né, para transformar em informação usável, aplicável, e não só reagir mais, e sim prever ou prescrever, que é o creme de la creme da inteligência artificial. Existe empresa nos Estados Unidos, existe empresa na Turquia, aqui no Web Summit tinha uma empresa da Itália, eu conheço uma empresa tcheca, que já faz isso, ela pega uma tonelada de dados que o varejista já tem, todas essas métricas que você colocou aí, além das outras... Então imagina, você pega esse cara, joga as tuas métricas, joga as outras métricas do RP que o cara tem, joga para cima, e o cara, através de algoritmos, né, estatísticos, modelos estatísticos, ele consegue prever com uma curacidade, cara, às vezes, se for para Coca-Cola, arroz e feijão, é praticamente perto de 100%. Olha, aquela loja vai vender desta marca 1 quilo de arroz, etc. e tal, naquele dia, entre as 5 às 7 da noite, ela vai vender 200 pacotes. Cara, acaba dando 190, 197, 203. Você está prevendo a coisa. Quando você prevê a coisa, você atende melhor o teu cliente.
Então, primeiro ponto, o varejo precisava sair de reativo e usar essas métricas para ser preditivo. O prescritivo até eu já deixo para lá, porque é mais adiantado ainda. Tá? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é começar a utilizar, assim que possível for, essas ferramentas de computer vision para você dar para o cara aquilo que é bacana para ele, entender a jornada dele de verdade, complementar com o teu outro canal digital e começar a tratar o Adriano como Adriano, Gustavo como Gustavo e parar de ficar puxando aquele monte de informação e baboseira. Existe ferramental, alguns ainda são caros, não serão, mas enquanto o varejista não mudar a postura de reativo, e essa é a mudança do mindset, ele não pode ser mais reativo, ele tem que ser preditivo. E aí, cara, mudou esse mindset, corre atrás do mercado para ferramentas que te agreguem, né? Fazer isso como a tua, por exemplo. Para gente finalizar aqui, eu vou fazer a nossa perguntinha final. O que o varejo ensinou ao Igor Paparoto? Cara, você sabe que eu sou um dinossauro do varejo, né? Eu comecei em varejo em 85 e a gente usa os termos daquela época, né? Para mim, eu acho que a lição do varejo que a gente leva para a vida, pessoal, se abriu tua lojinha hoje não vendeu bem, não tem problema, vai para casa, amanhã abre o lojinha de novo, que amanhã vai ser um dia melhor e segue o baile. Eu acho que esse é a grande resiliência do varejo de todo dia estar lá para servir, para se reinventar, para aprender, para cair, para levantar. É abrir e fechar a lojinha, como a nossa vida, né? Nosso dia a dia. Legal. Pô, Igor, super obrigado, cara. Foi sensacional aqui o bate-papo. Obrigado a vocês. Vamos marcar o próximo já daqui a pouco, porque pô, o que não falta é assunto, né? Cara, varejo e tecnologia quando junto. A minha formação é toda de tecnologia. Eu fui nerd antes de ir para varejo muito. E, cara, é um casamento muito interessante, muito bacana e que tem muito fruto para dar. A gente já está vendo, né, esses frutos, mas tem muito fruto para dar ainda. Tem muito papo, realmente tem bastante coisa interessante. E a gente continua perguntando a profissionais que estiveram na NRF qual é o novo olhar sobre as lojas físicas. Olá, eu sou o Jean Macdice, eu sou diretor da Escola Superior de E-Commerce, sou também varejista, a intimistore.com e também professor, dou aulas na GV e em algumas outras instituições. Se tem uma coisa que ficou clara na NRF 2022 é que a loja física, mais uma vez, né, não decretaram a morte dela, né, que muito pelo contrário, ela tem papel fundamental nesse novo cenário do varejo, especialmente quando a gente fala de experiência do consumidor, né, ainda permanece sendo o local onde há uma experiência 360 graus, o sensorial, né, total, com a marca. Ainda a realidade aumentada não permite, né, os ambientes virtuais, eles ainda não permitem essa experiência tão intensa que uma loja física oferece. E por outro lado tem um papel fundamental também na questão logística, pois essas lojas, né, as redes de lojas físicas, elas vão apoiam, né, já é uma realidade atual, toda a rede logística de last mile, oferecendo aí entregas super rápidas em pontos mais isolados, justamente porque essas lojas servem de mini depósitos, os chamados ghost stores, né, as lojas então servem como estoques para fazer esse atendimento mais agilizado e entregas super rápidas, que é uma demanda crescente do consumidor atualmente. O PDV é o podcast para quem quer ficar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. Sempre comigo, Adriano Sambugaro. O patrocínio é da InWave, empresa que desenvolve tecnologias para o varejo com foco em prevenção de perdas, melhoria de experiência de compra e aumento de vendas. A produção é da SoulPods. Pois, se você curte o PDV, compartilhe esse episódio e os outros também. Assim, você ajuda a gente a crescer. Até a próxima. Valeu!